Dando uma continuidade ao nosso trabalho de redação do documento, focando o relatório técnico. Para começar o nosso trabalho, vamos hoje focar como é que se estrutura e se organiza e vamos melhorar o entendimento do que seria a frase, né? É uma construção, a frase é uma construção comunicativa, né, de sentido completo, sendo composta por uma ou comumente mais palavras, né? E além de possuir ou não o verbo. A nossa proposta é que a estrutura da frase vai conter 3 elementos básicos. Tá? Então, vamos estudar o primeiro elemento, que é o sujeito. É o quem realiza ou sofre uma ação. No nosso exemplo aqui, é o Leonardo, é a Marisha. Então, é o sujeito. Então, temos o primeiro elemento na construção da nossa frase. Tá? Agora vamos estudar o verbo. O verbo é a palavra que exprime a ação, a operação a ser feita. Né? No nosso exemplo que estamos estudando, atendeu, né? De atender, soldar, soldou, né? É a ação que exprime o que o sujeito está fazendo. Tá? Então, agora temos o nosso segundo elemento. Aí o segundo elemento. Agora vamos então estudar o terceiro elemento, que é o objeto. Este objeto, então, no nosso exemplo, vamos referenciar ele lá, é o pedido. Marisha atendeu o pedido dos clientes. Marisha atendeu o pedido de compra de matéria-prima. Né? O Leonardo soldou a peça componente da montagem, a peça do eixo dianteiro. Então, está ali o objeto, né, que é a nossa causa, motivo de ação. Então, estruturando o nosso terceiro exemplo, terceiro elemento, né, está aí ele, então, formando os 3 elementos básicos da estrutura de uma frase. Nós temos aqui, são os elementos de união, né, que fazem a união entre as palavras, né, até formar, então, o todo. Essa é a ideia da nossa estrutura frasal. O que é a frase? Né? A frase tem que ser algo que seja fácil de ler e rápido de buscar a sua decodificação. Então, a preferência é frases curtas, em detrimento das longas. Não é que não possa fazer frases longas, como está colocado aqui, mas a preferência é frases curtas. Né? Vamos representar assim as frases curtas, poucas palavras, né, elementos de ligação, em detrimento, então, da chamada frase longa, que representa aqui estando aberto, né, a representação nossa. Outro detalhe é o uso do termo técnico, né, devem estar relacionados ao trabalho, ao tema do trabalho, né, como abreviaturas, olha só, e termos oficiais. Por exemplo, uma clássica é essa sigla conhecida, ABNT. Né? Outra, por exemplo, é fofo, que significa ferro fundido. Né? Então, olha só, isso eu preciso montar, então, um glossário, ou então uma terminologia, né? Um conjunto, uma listagem de palavras-chave. Né? Por exemplo, esse aqui, eu vou colocar lá na letra F, ordena por ordem alfabética, fofo, que significa ferro fundido, coloco aqui 2 pontos e explico a definição técnica lá de ferro fundido. Né?
Outro detalhe que eu posso fazer é usar notas de rodapé. O que é notas de rodapé? Eu coloco um número lá, tá? Coloco um número, o famoso travessão no final da página, escrevo o número e digo o que eu quero, o que significa a nota de rodapé. Ah, mas eu gostaria de falar também o que significa, explicar o que significa adicionais. Também vou lá, coloco o número 2, né? E explico o que é o significado de adicionais. Então, isso são as notas de rodapé. O documento fica muito bonito visualmente de olhar, né? Outro detalhe são as chamadas explicações adicionais, logo após o termo. Por exemplo, eu estou escrevendo o meu texto e escrevo a palavra qualidade. E interpreto que precisaria ter uma explicação aqui fora. Seria bom fazer fora da frase, mas como a explicação é curta, posso colocar para facilitar para o leitor uma explicação logo depois da palavra qualidade. Então, eu abro e fecho parênteses, explico aqui e depois sigo a frase que eu queria dizer. Então, a explicação adicional após o termo significa isso. Agora vamos verificar a utilização das chamadas frases ativas, né? O que é as frases ativas no nosso texto? Olha só, a frase ativa, né, se apoia nos chamados 3 elementos, né, que nós já estudamos, né? O sujeito, o verbo e o objeto. Por exemplo, quando o cliente solicitar a manutenção da máquina CNC X, é o que deve ser escrito, e não, olha só, e não quando solicitado pelo cliente a manutenção. Então, optar por essas frases mais positivas, frases ativas, né? Um outro exemplo, o engenheiro executa o ensaio e não é executado pelo engenheiro. Então, essa é a proposta de frases ativas que temos que cuidar na nossa redação. Bom, outro detalhe que demos atenção é quando eu tenho o mesmo tema no meu relatório, o mesmo tema, eu utilizar os mesmos termos nesse relatório. Então, se eu continuar escrevendo sobre esse assunto, né, eu fico usando os mesmos termos e não mudo, né, para obter consistência de redação e de entendimento. Né? Vamos a exemplos que fica mais fácil entender. Olha só, ele escreve aqui uma frase, né, produção de componentes essenciais. Pode continuar aqui, se quiser continuar com a frase, pode continuar, mas a questão está no início. Ele podia usar, numa outra frase lá adiante, elaboração, podia usar formação, podia usar geração, podia usar realização. Se você começar a misturar todas essa palavreada para dizer a mesma coisa, tu começa a perder consistência no teu relatório, né? E começa a dificultar a interpretação por parte do leitor. Então, escolher uma, e esta palavra, digamos, se você escolheu esta, é esta aqui que vai para o teu glossário ou terminologia, que é uma coletânea de significados padrão para o teu relatório. Tá? E não vai diversificar no uso dessas palavras. Outro exemplo, trabalho de montagem final. Poderia usar tarefa, atividade, labuta e assim vai. Então, se você escolheu a palavra trabalho para ser usado no teu relatório, este aqui é que vai para a coletânea no teu glossário ou terminologia. Mais um exemplo, o controle da produção mensal. Tu poderia usar a palavra avaliação, exame, fiscalização, vistoria, monitorar. E veja, todas essas palavras aqui poderiam, dependendo do contexto, substituir a palavra controle. Mas você começa a usar todas essas palavras, você perde a consistência no teu relatório. Então, se você usou a palavra controle, e ela é essencial, é chave para o teu relatório, ela vai para
a terminologia. Mais um exemplo. A palavra processo. Processo de execução do teste estático. A gente poderia usar método, procedimento, maneira e encadeamento. Mas você optou então por processo, vai ser, e esta palavra aqui tu vai decodificar ela, explicar qual é o significado técnico desta palavra no teu relatório, lá no glossário terminologia. Tá? Utilizar verbos. Vamos mais esse tópico interessante aqui. Então, utilizar verbos. E não, olha só, e não transformar em substantivos. Exemplo, usar a palavra confirmar e não confirmação. Usar a palavra ordenar e não ordenação. Usar a palavra executar e não execução. Continuar e não continuação. Movimentar e não movimentação. Então, cuidar nessa linguagem aqui no discorrer do teu relatório. Né? Frases, exemplos de frases. Vamos relatar algumas questões. Olha esse aqui. Um problema é o resultado indesejado de um processo. Né? Nossa fonte, campus. Né? Então, é uma frase bastante curta, mas carregada de sentido, né? E muito precisa, né? Se eu colocar lá no glossário o significado do que é um problema, né? O que é um resultado e o que é um processo, por exemplo. Né? Seria numa frase curta, eu vou ter que explicar com precisão o que significa no relatório cada uma dessas palavras. Bom, vamos adiante. O ser humano apresenta um impulso instintivo para a precisão, beleza e perfeição. A fonte agora é Juran e Grina. Né? Um outro exemplo de frase. Vamos para esta frase agora. A meta mais imediata de uma empresa é a sua sobrevivência à competição. Né? Fonte é o Falcone. Né? Uma frase um pouco mais longa. Né? Vamos a mais este exemplo agora aqui. O ciclo PDCA de controle pode ser utilizado para manter e melhorar as diretrizes de controle de um processo. Uma frase clássica aí do Falcone. Né? Também uma frase um pouco mais longa já que as anteriores. E por fim, um último exemplo. Né? As diferenças nos pontos de vista de clientes e fornecedores, olha só, as diferenças dos pontos de vista desses dois, né, de cliente e de fornecedor, podem facilmente se transformar em diferenças de definição do que seja qualidade para este e para este. Né? Uma frase aí mais longa, né, também a fonte aí Juran e Grina, né? Mas o importante aqui é mostrar que uma frase mais longa tem que ter bem mais cuidado na redação, porque tem as suas dificuldades, né? E uma frase mais curta facilita muito a leitura de um relatório. Né? Então, fazer a frase curta auxilia em formar parágrafos curtos, que é a nossa intenção para o modelo de documento chamado relatório. Este foi o nosso trabalho. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal.